Olha que máximo! Vamos aprender a fazer, gente, esse porta-celular e que de quebra, ó, vira uma bolsinha sensacional que ensina pra gente a Paula Zaya. Mas antes, muita atenção, a conversa é com você. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Então se inscreva, ative as notificações, curta e, claro, compartilhe. Agora sim, uma aula e tanto. Roda a vinheta. Gente, mas dá uma olhada, Paulinha Zaya, bem-vinda. Eu achei sensacional. Você disse que a sua mãe usa bastante, né? Avó. Avó? É, porque elas ganham celular e aí elas levam celular, cartãozinho, dinheirinho, tudo no mercado. Mas eu adorei isso daqui, porque aí, ó, aqui é o porta-celular. Aí aqui tem um ótimo espaço, deixa eu mostrar pra vocês, vamos abrir, tá vendo? Aí leva documento, dinheirinho, o que você quiser. Bora começar? Bora começar. Bom, nós vamos precisar de uma faixa de tecido principal e do forro. Então, nós vamos ter um composê. No caso, nós escolhemos um composê no linho da Ibirapuera Têxtil, tá? E aqui é uma faixa de 16 por 40 centímetros. 16 por 40. Isso. Então, eu vou cortar duas faixas de 16 por 40 e ok, no tecido principal e no forro e na manta. Na manta. Aqui, essa manta, eu já risquei o metalacê no avesso, já fiz, tá? Eu fiz ele só na diagonal. Aí depois, nós vamos usar mais um de 13 por 16,5, também no tecido principal, no forro e na manta. E na manta. Que manta você tá usando? A R1, tá? 16 por 13,5, é isso? Isso. Tá. E depois nós vamos também precisar de um 9 por 10. Um quadradinho, também já fiz o metalacê, no forro, no tecido principal e na manta R1. Ok. E aí nós vamos precisar de uma tirinha de 5 centímetros por 60, que nós vamos fazer a alcinha dele. Alcinha, tá. E outra 5 por 20, que aí onde nós vamos prender a meia, o mosquetão para encaixar a alcinha. Tá? Então nós vamos também utilizar o zíper, né? Eu gosto do zíper de metro porque esse zíper ele vai ser usado somente a metade. Essa outra metade você pode guardar para fazer uma outra bolsinha. Então vamos começar montando a alcinha do mosquetão. Nós vamos montar o viezinho, tá? Um bom ferrinho, assentar essa costura, né, Paulinha? Enquanto ela tá passando, eu falo pra vocês que esses tecidos todos, esse de linho, tem cambraia, tem tricoline, é tanta coisa linda, meu povo, que eu não sei nem pra onde eu olho. Olhe você também para Ibirapuera Têxtil, como Cláudia, através das redes sociais, Facebook, Instagram, o site que é bacanérrimo. Ai, tem, enquanto ela tá passando. E tem o zap também da empresa para que você possa fotografar as suas peças, mandar para eles, que com certeza aí eles vão publicar para vocês no momento adequado. Oi, Ibirapuera, vocês são demais da conta. Vamos voltar para a Paula, que ela é mais rápida do que eu imaginava. Agora eu vou passar a costurinha para fechar o viezinho. Aquelas duas partes que você virou assim? Isso. É isso? Tá. Só passar uma costura, é isso? Isso. Vai ficar assim, ó. E aí aqui nós vamos pôr o mosquetão, que vai ser aonde nós vamos prender a alcinha dele. Tá. Agora nós vamos fazer a alcinha. A alcinha nós não fazemos o viés. Eu não gosto, porque depois fica um acabamento grosseiro na hora de emendar. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma tirinha, fechar a frente com frente e passar uma costurinha aqui. Tá. Aí depois eu vou desvirar. A diferença na outra faixinha é que ela passou uma costura nas laterais. Ela fez isso de um lado e depois do outro, né, Paulinha? E a gente costura ela no lado direito. E essa aqui nós costura no avesso para virar. Entendi, tá aqui, ó. Fechei um ladinho e vou desvirar ela com a ajuda de um pauzinho, ajuda de o vira-boneca também dá. Então eu vou só cortar essa pontinha que eu costurei, vai ficar abertinho,
tá? Os dois lados. E eu vou pôr a meia argola e vou entrar aqui dentro para dar um acabamento legal. Então, eu coloco aqui e vou passar uma costurinha aqui. Eu fiz essa costurinha, vou prender a meia argola aqui e vou passar uma costurinha aqui para prender a meia argola, para ela ficar fixa aqui, não ficar sambando dentro dessa tirinha. Ó, então aqui vai ficar a alcinha e aqui é a que vai ficar emendadinho. E agora nós vamos para a peça principal. Esse daqui nós vamos reservar do ladinho. Então nós vamos pegar o zíper com o tecido principal já fixado na manta R1. Vamos colocar metade do zíper de frente, então aqui é a frente do zíper, frente com frente do tecido. E aí quem tem prática, quem não tem prática, passa uma costurinha aqui. Quem já tem prática, já prega o forrinho junto. Tá? Tá. Aí nós vamos abrir ele e nós não vamos rebater. Geralmente rebate a costura assim. Nós vamos rebater com ele aberto, para na hora de abrir o forro não ficar pegando no cursor. Então nós vamos vir com uma costurinha aqui, ó, do lado de dentro com o forro. Sempre dando retrocesso no começo e no final. Aí nós vamos agora reservar esse e nós vamos fazer a nossa abinha, que vai abrir e fechar. Nós vamos pôr tecido frente com frente e vamos fazer uma costura aqui em um U para ficar arredondado. Quem não sente a confiança de fazer, risca e vai bem devagarzinho fazendo. Ok. Tá bom? Tá. Aí fica a critério da pessoa. Às vezes a pessoa quer uma abinha mais larguinha, às vezes mais fininha. Então, tudo fica a critério de quem vai estar fazendo. Aí eu venho com a tesoura. Sempre quem for cortar manta, uma tesoura. Cortar tecido, outra tesoura, hein? Porque senão estraga o corte. O corte. E aí, vamos desvirar a abinha. Ajeita. Ó, essa passa. Essa é nossa abinha que vai prender. E agora nós vamos para a parte do bolso externo. Aqui tem um pulo do gato que nós vamos estar explicando. Eu vou pôr frente com frente e vou passar uma costura só na parte de baixo e na parte de cima. As laterais vão ficar abertas. E aí nós vamos desvirar. É nessa hora que eu falo que é o pulo do gato. Se eu quiser deixar um viezinho para fazer um enfeitezinho na hora do bolso, tá? Então eu não preciso costurar e vir rebatendo o viés. Eu só dou uma roladinha para baixo, ó, e vou rebater a costura, já fica. Ah, eu quero colocar um detalhezinho, uma rendinha. Tudo que você acrescentar, você vai valorizando a sua peça. Sim. Aqui nós temos um linho, uma rosa maravilhosa dessa. Se eu colocar alguma coisa, não vai ornar. Eu acho que assim, nessa daqui o menos é mais. Sim, tá? Certeza. Então, aí eu creio que vai ficar muita informação. Ok. Aqui ficou o nosso bolso. Então, como a intenção é a gente mostrar para uma peça que a pessoa está iniciando na costura, então nós vamos fixar o bolso agora. Porém, se a pessoa já tem um tempo de costura, você vai pregar o bolso antes e já vem com o zíper por cima. Ah, interessante. Porque daí, como fica uma costura mais grossa, não corre o risco do zíper correr ou costurar por cima e pegar o bolso. Entendi, perfeito. Tá bom? São duas formas, entendi. Então, nós vamos marcar o meio. Aqui, ó, dobrei no meio. Vou fixar aqui, que vai ser o final do meu bolso. Vou abrir ela, jogar o zíper para lá, virar aqui para dentro para dar o acabamento aqui no zíper. E vou vir com a costurinha aqui, ó, tá? Então, eu vou ajustar bem, alfineto e vou passar a costurinha aqui para fixar o bolsinho, tá bom?
E aqui ficou o bolsinho já pregadinho, tá? Então, fica o bolso que vai o celular, o zíper. E nós vamos pregar agora a linguinha com o mosquetão, tá? Então, nós vamos pregar como vai ficar. Se eu pregar ele no meio, esse também é um segredinho. Se eu pôr no meio, como vai entrar uma costura aqui, ele vai ficar muito próximo desse canto. Então, eu tenho que pregar ele mais próximo do zíper. Do zíper. Tá? Então, eu vou pregar ele mais próximo do zíper, para ficar no meio na hora de eu fazer a costura. E no meinho dele já vai o mosquetãozinho, calcinha. Então, aqui, agora nós só falta finalizar ela, fechar ela. Tá? Ela já ganhou uma formazinha. Ok. Então, nós vamos colocar o cursor. Vai pôr o cursor e deixa o cursorzinho aqui no final. E nós vamos desvirar toda a peça, forro de um lado e tecido principal do outro. Quando nós vamos costurar agora para fechar ela, o zíper, nós joga tudo pro lado do forro. Porque se a gente jogar pro lado da frente, a hora de finalizar a peça fica torta. Então aqui tem que colocar todo pro lado do sentido forro, gente, sentido ó lá. forro. Ok. Tá bom? E aí nós vamos passar uma costura aqui e aqui. O fundo do forro vai ficar aberto para nós desvirar a peça. Tá? Tá. Então coloca tudo para dentro, acerta e vem com a costura. Gente, vamos lembrar então. Hoje a Paula Zaya está usando os tecidos da Ibirapuera Têxtil, está fazendo esse porta-celular em linho. Vocês podem fazer em tricoline, o jeitinho que vocês quiserem, super bonito. Aproveitem para conhecer toda a nova coleção e lançamentos no site da Ibirapuera Têxtil. Acessem e sigam as redes sociais, sigam no Instagram, acessem também via Facebook, mandem as fotos de vocês através do WhatsApp da Ibirapuera Têxtil. Agora, para comprar esses tecidos, é só acessar vitrinedoartesanato.com.br pelo aplicativo, pelo WhatsApp da vitrine para você fazer a compra e também ligação gratuita 0800 380 2000. Vamos mostrar a costura onde é que você passou então? Então eu passei aqui na lateral da bolsinha, passei aqui em cima, tá? E veio até aqui o final do forro. Ok. Aí com a tesoura agora eu vou refilar ela. Porque tem que ter um excessinho de zíper para a gente conseguir colocar o cursor, né? Acertar toda ela. Então, agora nós terminamos a costura, finalizamos. Vamos pegar essa parte aberta e virar ela. Abre o zíper aqui dentro, o cursorzinho, e vamos desvirar. Essa hora a gente vê se rebateu toda a costura, os cantinhos dela. E aí, ó, vai nascer a bolsinha. Nascendo! Viva! A parte mais gostosa do artesanato é essa. A peça pronta. Ó, e aí para dar o acabamento, nós vamos virar essa parte aqui para dentro, ó. Joga toda aqui para dentro e refaz a costura aqui. E aí eu vou colocar todo o forro para dentro. Ajeito bem aqui o cantinho, ajeito ela toda para dentro aqui, ó. E aqui eu vou fechar o cursorzinho. E agora eu venho para pregar botãozinho? Um botãozinho aqui para finalizar ela. E aqui nós já coloca a nossa alcinha e aí tá pronta. Já fica finalizado. Duas versões, ó, vamos mostrar. Ambas feitas com os tecidos da Ibirapuera Têxtil. Paula, sem querer querendo, olha aqui no monitor. Veja você com azul e branco e olha eu com vinho. Nada combinado. Nada. Olha como ornou. Tira a foto da gente. Adorei. Aqui é no tricoline, aqui é no linho. Amei. Que coisa mais querida, gente. Ibirapuera Têxtil. Vocês arrasam. Você é uma querida. Obrigada. Nunca tinha gravado com você. Amei. Você volta? Volta. Fala sim. assim, é só chamar. Só chamar que a gente vem correndo. Você é uma fofa. Linda, você também. Obrigada, Paulinha Eu que Zaya. agradeço. Obrigada, façam muitas. Vocês vão vender a rodo. Tchau.